Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso Marcos Kaiser Cast. Essa é a nossa quinta edição, né, Marcão? Isso. Quinto programa. Eu sou o André Fagundes e quero agradecer a você que está aqui com a gente. Quero agradecer também, antes de passar a bola para o meu amigo Marcos, a presença do nosso convidado, Ulisses Rocha. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Ulisses. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu já sou fã do Marcos há muito tempo, acompanho o trabalho dele faz um tempão. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Pô, que honra, né? Eu cresci ouvindo meus professores, colegas músicos, sempre citando Ulisses como não só uma referência artística, mas também como uma referência como professor e tal. Então, fico até emocionado aí. Que de alguma forma já conhece meu trabalho, então eu agradeço também o convite. O Ulisses na hora topou, vamos bater esse papo. Pô, isso é legal. Fiquei muito feliz, assim, realmente é uma honra. E antes de começar, pessoal, quero convidá-los a conhecer meu curso de violão, Kaiser Play, onde eu ensino tudo que eu sei, teoria completa, um repertório eclético, né, como vocês já me conhecem. E também conhecer minha loja de instrumentos, Kaiser Play Store, onde eu avalio todos os instrumentos, tem cordas, etc. Então, vocês podem comprar tranquilo, confiando que quando a gente vai comprar um violão, às vezes quem é mais iniciante, né, às vezes fica inseguro e tal, e violão de fábrica vale a pena alguém mais experiente ajudar a avaliar, então vocês podem contar comigo. Então, nosso convidado, Ulisses, é bom que o Ulisses é uma referência mitológica, né? Opa! E a gente estava conversando, ele tem outra coincidência, né? O Ulisses morava em Ítaca. Esse aqui é de Ilhabela, então os dois moravam numa ilha, né? Boa! E tem mais coincidência aí, depois eu conto durante o podcast. Tem outra? Tem outra. O legal, eu estava até conversando com o André, né? Ulisses é talvez a primeira referência de herói que não era um herói com super força, algum tipo de superpoder, né? Era o herói da astúcia, né? Ele se livrou de todos os problemas usando a astúcia dele. Então, show de bola. É legal lembrar, né, como é um nome importante, né, para nossa cultura, e é um cara até que com essa astúcia também está fazendo isso no violão brasileiro, né? Estamos tentando. E olha como eu não estou brincando, né? Ele tem uma frase que eu falei, putz, o Ulisses resumiu perfeitamente uma coisa que a gente vai amadurecendo no instrumento e fala, putz, é isso mesmo, quando a gente olha, principalmente para quem está começando, né? O Ulisses tem uma frase que é: em música, o caminho mais longo é o mais curto e o caminho mais curto é o mais longo. Exatamente. Você pode explicar para a gente mais a fundo essa frase? Claro. Isso nasceu dentro da sala de aula. Eu dando aula, eu tinha um aluno na época que ele queria cortar caminho de qualquer jeito, né? Então ele queria um exercício de técnica que fizesse ele tocar maravilhosamente bem na semana seguinte. Ele queria que eu passasse um riff, um lick de improvisação, porque com licks de improvisação ele poderia improvisar. Ou seja, ele queria tudo para depois de amanhã. Uhum. Ele achava que ele ia pegar algum truque, deve ter algum truque no universo que transforme um cara que está começando num cara que toca bem pra caramba lá na frente. Esse truque realmente não existe, né? Uhum. Pelo menos eu nunca vi alguém sair do nada e de repente tá tocando e tudo, e aquela maravilha, e qual é o truque? Nunca vi isso, né? Tem gente que fala por aí, tem muita gente que diz, não, eu aprendi em um ano, não. Eu peguei no violão e saí tocando. Eu nunca vi. Já vi muita gente talentosa tocando maravilhosamente bem, mas isso eu nunca vi. Então, o que eu percebi é o seguinte, só um caminho te leva a realmente tocar bem, que é a dedicação e a disciplina, né? E se você não fizer certo desde o começo, você vai ter que voltar no começo para fazer certo. Imagina que você cresça com um monte de vícios. Vai chegar uma hora que você trava, você não consegue passar de um certo ponto. O que você vai ter que fazer? Vai ter que voltar e aprender certo. Então, ao invés de você tentar cortar caminho, já aprende certo desde o começo e vai trabalhando isso, que você vai chegar muito mais rápido lá na frente, né? Ou seja, o caminho mais longo é aquele onde você aprende tudo direito, né? A técnica direita, a teoria, a harmonia, tudo isso são elementos, leituras, são elementos que vão te levar realmente a uma maturidade musical. E demora um certo tempo. Agora, se você tentar cortar o caminho, demora muito mais, né? E às vezes você não consegue nem retomar, porque você já está tão cheio de vícios que não vai querer reaprender tudo. Então, eu realmente acho isso. Eu acho que o caminho mais longo, que é aquele onde você aprende tudo direitinho, é o que vai levar você mais rapidamente
para o ponto onde você quer chegar. Quando você vai cortando o caminho, você vai ficar com uma formação cheia de buraco. Aliás, o que é muito comum hoje, né, exatamente por conta da internet, que tem muitas dicas e muitas coisas rolando, aí todo mundo acha, vou aprender por aqui, não quero ter professor. A maioria das pessoas que me procuram é isso. Pô, eu estou estudando pela internet, mas não estou conseguindo passar daqui. É porque também cai muito naquilo de você não sabe o que você precisa. Né? Que você não sabe o que você não sabe. Claro. Então, claro. como é que você vai escolher o que você quer estudar? Entendeu? Assim, claro, exatamente isso. Exatamente e eu acho que isso acontece muito. Hoje quero aprender arpejos. Uhum. Mas, você vai aprender a casquinha do assunto. Porque você ouviu falar que arpejo é algo que você deve saber. Quer dizer, exatamente. Exatamente isso, é um sintoma, né? Um pouco dessa ilusão de que... E é uma coisa que é engraçado, isso sempre houve, né? Aqueles caras que querem aprender sem estudar. Uhum. Né? Então, eu lembro que quando eu comecei a minha vida como professor, eu escutava muito um papo assim, olha, mas você tem que estudar técnica, tem que ler partitura. Mas o Hendrix não lia. Né? Eu escutei isso 1 milhão Imagino de vezes. Quantas vezes. Né? Eu falei, pô, se você fosse o Hendrix, você não estava aqui tendo aula comigo. Né? Tem uma frase que até qual que é? A exceção é o exemplo do burro. O exemplo do burro. Muito boa. Vou usar essa. Essa é muito boa. Aliás, muito você boa. tinha que dar o crédito. De quem que fala isso aí mesmo? Nosso grande Baster. É o cara que fala de... porque na verdade isso serve para tudo, né? Serve para tudo. Você... exercício físico, você ganhar uma capacidade física, você também não vai ficar em 1 mês com uma capacidade física bacana. Claro. Esse Baster, ele fala de educação financeira, né? Então ele é o cara que também tira todos os charlatões e mete pau em quem inventa, você vai enriquecer, você vai fazer isso. Então ele também fala, mas fulano fez assim. Uhum. O exemplo do burro. E é isso aí mesmo, e é bem nessa linha que você falou. Às vezes as pessoas querem simplificar demais um processo, uma coisa, pegando um exemplo que é uma exceção. Exato. Né? É o que você falou, esse teu aluno aí vem, a pessoa fala assim, mas deu o exemplo do Hendrix. Porra, o Hendrix foi o Hendrix, cara. Exatamente. Né? Assim, você está pegando uma exceção, quer fazer da exceção a regra? Não tenha dúvida. Né? Exatamente. É bem isso daí. Nessa linha, a mesma coisa que esse nosso conhecido também fala. Né? Você vem com um exemplo de exceção e quer fazer exceção à regra, você não vai se dar bem. Né? Não tenha dúvida. Muito bom. Eu ia te perguntar já que você falou um pouco de talento, né? Para você, talento existe? Como é que você vê isso depois de... Cara, eu não sei afirmar isso para você. Tá. Né? Eu acho que me dá a sensação de que o talento existe. Mas eu já ouvi uma história que me parece muito coerente, inclusive, né? Que é uma história de que o talento, aquela pessoa que tem aquela predisposição mais natural para uma determinada atividade, o moleque que joga bola bem, aquele que toca violão bem, ele é uma coisa que você desenvolve desde pequeno por amostragem. Isso é uma teoria, não estou falando que eu acredito totalmente nela, mas é uma das teorias que eu escutei. Então, uma criança, por algum motivo que é difícil você acessar, porque é uma coisa que acontece em algum momento da vida da criança que ninguém percebeu o porquê, ela passa a prestar atenção em música. Então ela ouve, aquilo chama atenção, ela começa a escutar e vai escutando cada vez mais, e aí ela vai entendendo a linguagem musical, ela vai decodificando aquela linguagem em forma de emoção, em forma de texto. Né? E é uma coisa que acontece sem perceber. Esse cara, quando você dá um instrumento na mão dele, ele vai ter uma facilidade maior do que aquele que nunca ficou escutando. Né? Isso acontece com desenho, isso acontece com futebol. Né? Então, eu sei do futebol porque eu tenho 3 filhos. O meu terceiro filho é o craque, mas joga muita bola. Né? Mas ele cresceu jogando bola desde... Quando começou a andar, a primeira coisa que ele fez foi chutar uma bola. A gente morava num prédio que tinha campo e a molecada toda cresceu junto. E aprendeu a jogar. Todo mundo que cresceu naquele prédio joga bem. Né? Eu vi isso acontecer na minha frente. Então, eles têm talento nato? Acho que não. Acho que é uma coisa que foi desenvolvida desde pequenininho. Então, me parece mais lógico, né, que isso que a gente chama de talento é uma escolha inconsciente que essa pessoa fez ainda quando muito, muito criança, desenvolveu uma atenção especial para isso, quer dizer, um foco especial para isso, pegou a linguagem, dali para frente é só aprender onde põe a mão e é só saber onde as notas estão na pauta, e a coisa anda, né? Porque ele já tinha essa predisposição. Agora, se ele nasceu com isso por causa de genética, não sei, acho que não. Para mim tem mais lógica, né, esse tipo de pensamento. Né? Mas
quem sou eu? Eu não sou um estudioso. Esse é um grande tabu, na verdade, né? Sempre que a gente fala de alguma aptidão, mas assim, o que eu sei nos esportes, a gente vê isso, você vê isso, por exemplo, nas Olimpíadas, que você consegue ver os diferentes biotipos, boa parte disso é treinado, mas, por exemplo, um jogador de basquete, ele é alto geneticamente, ninguém cresce porque joga basquete, é porque ele é alto e treina basquete. Isso lhe dá uma vantagem competitiva, quase como uma seleção natural, né? Agora é difícil falar para coisas cognitivas, etc. Exato. Não, eu acho até que é o seguinte, você tem 2 caras que prestaram atenção no basquete, um ficou super alto, o outro não. Né? Então vou escolher esse, por quê? Porque o esporte precisa, as características do esporte privilegiam os caras altos, mas não quer dizer que é por conta disso que isso é genético e que ele joga bem basquete por causa de genética, eu acho que não. Acho, tá? Os que eu vejo que são muito fora da curva, agora também trazendo de novo pro violão, quando você pega, tipo, Paco de Lucia, é família de músicos, família de tradições, né? Começou desde pequeno e ainda teve, tem uma entrevista que eu vi que ele falou que o pai obrigava a estudar e tal. Só que não obrigava, que para ele tudo bem, tipo assim, tá certo. Ele fala que para ele hoje em dia ele olha, na época da entrevista ele falou, para mim tudo bem, acho que ele fez certo, tal, porque quando você é criança você não sabe o que você quer da vida e tal. Então você vê que muitas vezes é uma combinação, né, dos caras que saem da curva, né? Sim, eu acho que todos esses caras que saem da curva, se você for ver a infância deles, era repleta da música, no caso do Paco, do violão. Agora, isso é genético ou é o ambiente que criou ele? Pô, você tem uma família de músicos, onde ele cresce olhando para aquilo é uma coisa natural para ele, a chance que esse cara tem de vir a ser músico no futuro é maior, né? A não ser que ele pegue bronca. O Rafael Rabelo foi assim, o Yamandu Costa, né? Tem essa história também da música em casa, dos pais, da mãe. Enfim, eu acho que isso contribui, mas não geneticamente. Não acho que seja um dom genético, você está entendendo? Eu acho que é uma aptidão que você desenvolve inconscientemente, num dado momento ela aflora, né? Isso me parece mais lógico. Eu não gosto muito dessa história de acreditar em coisas sobrenaturais, não é a porque, minha. De novo, também não. Também não é minha. Quando eu falo sobrenatural, nesse sentido, sim. É um dom que alguém deu para ele. O meu questionamento é de um ponto de vista genético e não divino, né? Não, eu entendi. Mas tem algumas pessoas que às vezes têm. O problema é que sempre que entra nesse assunto, tira-se o mérito do esforço, né? Que, caramba, como você falou, né? O caminho longo, etc. Tal. Isso aí é óbvio, né? Eu não conheci também nenhum cara que tocava bem, não estudei. Eu ouvi umas histórias. Eu lembro que eu fazia participei de um grupo de estudos com o Ricardo Rizé, que era um professor de harmonia, que já se foi, inclusive. E um dos caras que sentava ali com a gente, ele tinha um grupo de alunos, né? Um dos caras que sentava com a gente, ele pegou o violão e tocou. Eu falei, pô, legal, você toca bem. Quem te ensinou? Não, eu aprendi sozinho. Mas como não? É que eu faço meditação transcendental e um belo dia eu peguei o violão e saí tocando. Tá. Não sei, pra mim isso aí Tá bom, desculpa. Quer dizer, meu amigo, então... Tá bom. Mas tá bom. Eu nem toquei, eu falei, puta, não dá pra conversar, esse assunto não vai dar pra levar adiante, né? O cara acha que a gente é tonto, né? Quer dizer, poxa, eu cresci no meio de música, eu vivi a música intensamente. Eu acho difícil alguém ter vivido mais intensamente a música do que eu. Eu nunca vi isso. Eu vi gente muito talentosa, né, que aprende muito rápido, né, e que aprende rápido e que desabrocha rápido, mas o cara fica o dia inteiro com o instrumento na mão. Quando o Penese veio aqui, foi legal que eu tirei uma dúvida que eu vejo em alguns artistas, né? Como é que você decorou, como é que você sabe a harmonia tão bem de choro, essa coisa de... Às vezes ele não lembra, mas já... Ele falou, então... Quando eu era adolescente, eu tirava 10 choros por semana. Quando eu terminou, eu tinha tirado 400 choros. Quer dizer, ele teve uma imersão num momento muito específico. E criou um banco de dados. É como se fosse a língua materna, né? Como que você fala inglês fluentemente? Eu nasci nos Estados Unidos. Entendeu? Sabe assim? Eu sempre falo isso para os meus alunos e tenho falado isso nas entrevistas. O caminho para você tocar bem é ter um repertório muito grande. Entendeu? O repertório é o segredo de tudo. Eu postei um vídeo sobre isso hoje. Não, eu acredito muito na vivência do repertório, as vivências motoras e tal. Eu acho que isso é super... Não, e tem uma coisa, levando em consideração essa frase, né? Tem uma outra frase, eu uso algumas frases com os meus alunos, e a outra frase é a seguinte, como é que era? São 4 tipos de alunos,
de músicos. Eu conheço 4 tipos de músico. O que sabe tudo e não toca nada. O que sabe tudo e toca tudo. O que não sabe nada e toca tudo. E o que não sabe nada e não toca nada. Eu só conheço esses 4 tipos de músico. Veja que desses 4, 2 tocam tudo. Mas um conhece e o outro não. Mas por que esse que não conhece toca tudo? Repertório. Todos os 2. Esse conheceu muita coisa, estudou muita coisa. Esse não estudou muita coisa teoricamente, mas sabe tudo. Por quê? Porque os 2 tocaram muita música. Então, o repertório, quanto maior é o repertório, mais informação musical você guarda para você. Repertório decorado, tá? Sim. O repertório lido não funciona para esse tipo de coisa. Né? Então, o repertório decorado. Então, você está acostumado a decorar a música, você tem na tua vida umas 1000 músicas decoradas, cara, você não precisa nada para tocar. Você vai pegar e vai sair tocando. Né? Tá. Esse repertório grande. E eu ainda defendo o repertório tocando e cantando, viu? Tá. Que é mais um aspecto que eu acho muito importante, tocar e cantar. Tem muita gente, mas eu não vou ser cantando. Não é isso. Nós estamos falando de musicalidade. Estamos falando de cognição. Né? A letra da música, ela te traz um respaldo cognitivo importante. Quer dizer, você associa aqueles sons àquele assunto. Né? E aí você começa a entender o que significa um acorde maior, um acorde menor, aquela escala, que som que ela tem, que cor que ela tem, por quê? Porque aquilo já virou texto para você. E você diz cantar também na música instrumental, a melodia da... Pode ser também. Eu gosto de cantar coisas com letra. Sim. Né? Também decorei muita música com letra. Eu acho super Isso importante. Me ajudou pra caramba, cara, no desenvolvimento da musicalidade. E o violão te dá essa vantagem de ele ser um instrumento muito bom para canção. Não tenha dúvida. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas quando a gente pensa muito em instrumental, às vezes as pessoas esquecem. Sim. Eu acho que o repertório é o grande segredo de tudo. E já linkando esse ponto aí, uma coisa que a gente eu tinha essa dúvida, né? Dá para dizer que esse é o seu método de composição, assim, você cantar junto para compor? Tem como aprender a compor, fazer uma composição? Olha, tem cursos de composição, dentro da faculdade você tem a matéria composição, que eu nunca fiz. Né? Eu componho como um músico pop compõe. Eu saio tocando e cantando e depois que a música está pronta eu faço arranjo. Algumas das minhas composições, elas surgiram eu estava fazendo um exercício, eu queria fazer uma frase em Lá maior, uma frase em Sol, fazer um negócio diferente. Aquela ideia me chega como um tema que depois eu desenvolvo. Né? Então, para mim, especificamente, eu não componho nunca compus a partir de uma plataforma teórica. Entendi. Tipo assim, vou compor só usando pentatônicas. Né? Vou compor, às vezes dá vontade de fazer uma pesquisa, mas eu acabo indo para essa onda de tocar e cantar, que para mim é mais fisiológico. E as suas músicas, elas têm, acho que uma estética, acho que bem importante sua, que eu percebo. E eu gosto muito, porque quem sou eu, obviamente, mas quando eu componho, acho que eu sinto isso também, a importância da melodia, né? E acho que você deixou claro, e quando você compõe pensando em melodia, harmonia, depois você vai concebendo arranjo, isso já botou a melodia como uma... Exatamente, Marcos. Inclusive, uma outra frase que eu tenho, as frases são polêmicas, eu tenho certeza que eu vou falar, vai ter um monte de nego fica tranquilo. Não, fica tranquilo que a gente tá ficando acostumado com isso. Né? Fica tranquilo. Então, eu acho o seguinte, para mim a arte está na melodia, a harmonia técnica. A arte está na melodia, harmonia técnica. Eu já pensei que, será que é porque eu sou brasileiro e ouvi muito choro, bossa nova, Tom Jobim, que são extremamente melódicos, né? Uma música que você consegue cantarolar, ela é uma música que me agrada, assim, e tal, né? E às vezes você vai para outros... músicas que tá faltando uma melodia nisso. Eu até vou repetir uma coisa que eu até comentei no outro podcast. Sabe esse estilo fingerstyle, mas esse com afinações alternativas, tal? Eu tenho 2 amigos brasileiros muito bons, eu adoro eles, tá? Que é o Johnny Ken e o Daniel Padim. E eu sempre falo com eles, a gente troca ideia disso, falo, cara, legal que vocês não estão caindo na armadilha de ficar só naquele riff e porque eles tentam criar melodia. Porque esse é um estilo que suga o cara e o cara não faz a melodia. Se você começar a ouvir muito, você tem que botar aí no YouTube, fingerstyle, começa a ouvir. É feito o tempo todo, né? É feito o tempo todo. E essa é uma armadilha do violonista, porque você vai com a mão aonde você... Mas tem gente que faz isso muito bem. Sim, não, pode. Né? O problema só pra mim é que quando eu começo a ouvir 3, 4 músicas nisso, começa a me faltar
uma melodia, Sim. né? Mas pode ser um gosto pessoal, tal. Mas eles mesmos, eles estão sacando isso, assim. Né? Que eu não sou eu que estou falando isso também para eles. É uma ideia que a gente conversa junto. Sim, eu não sou professor de ninguém. Eu sei. Só para deixar claro, os caras são fantásticos. Tá muito claro, mas é assim mesmo. Eu também penso assim. Né? Eu valorizo muito a melodia. Às vezes eu tenho uns amigos que me propõem fazer uma música, pesquisar uma outra forma. Pô, tem tantas coisas, por que você não vai por esse caminho? Não me instiga. Eu não me sinto instigado. A melodia sempre tem um peso muito forte. E voltando a falar de novo dessa coisa transcendental, tal, como é que é a inspiração para você? Existe isso? Deixa eu complementar isso daí, porque é uma coisa que eu achei muito legal. A inspiração para compor. Eu vi uma coisa linda no teu canal, que é uma música que você fez agora, chama Vestido de Noiva. E, assim, a descrição que você fez do processo de inspiração para fazer essa música me tocou. Eu não sou pai de menina, eu sou pai de menino, o Marcos é pai de menina, eu sou pai de menina, mas, assim, como pai me tocou, né? A forma como você relata ali o que te inspirou a fazer, a compor, enfim, aquela música Vestido de Noiva. Pô, eu fiquei tocado, cara. Posso falar assim, pô, achei demais você falar assim. Vi minha filha, no momento que ela foi entrar na igreja, eu vi minha filha e isso me inspirou. Pô, dá para linkar com isso daí, nessa pergunta do Marcos? Exatamente. Eu acho o seguinte, é um processo, para mim, também muito esquisito. Tá? Não é uma coisa que eu tenha... talvez eu não consiga explicar exatamente. Vou explicar em termos de flashes, assim. Tá. Mas eu li um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Eu já ia falar, nunca li. Miran Kundera. Do Miran Kundera. Cara, tem que ler. Tem que ler, porque a vida muda depois que você lê esse livro. É meio um livro filosófico. Clássico, né? É um livro de filosofia, onde ele vai analisando o comportamento humano de 4 personagens. Né? E eu sei que num dos determinados momentos do livro, ele fala que a paixão acontece quando alguém penetra na tua linguagem poética. Né? Que é uma coisa difícil de entender. Mas eu comecei a perceber que no meu dia a dia, na minha vida, eu tenho basicamente 2 tipos de sentimentos. Um deles é aquela... Estou vivo, estou na rua dirigindo, vou no banco pagar uma conta, vou visitar um amigo, vou comprar uma pizza, porque a gente vai pegar uma pizza. Sabe, é o que eu chamo da vibe cotidiana, assim, onde você é uma pessoa que está interagindo com o mundo material de uma forma super clara e está tudo certo. Mas tem um momentozinho que acontece de vez em quando você vê alguma coisa diferente, alguma coisa que te toca do lado de fora, alguma coisa que abre uma porta dentro de você para um outro tipo de sentimento interior. Não é mais essa coisa exterior, é um sentimento interior. Você lembra de pessoas, você lembra de situações, você fica triste ou você fica alegre, quer dizer, alguma coisa invadiu você por algum ponto que mexe comigo internamente, e aí eu entro num processo muito mais introspectivo. Né? A razão pela qual a minha mulher briga comigo, porque eu erro o caminho, né? Eu estou dirigindo, eu erro o caminho. Eu sempre faço besteira no trânsito, por quê? Porque eu estou sempre mergulhando nesse tipo de sensação, mesmo quando eu estou fazendo as coisas cotidianas, né? Quando essa coisa é muito forte, ela é muito presente, aí, naturalmente, eu começo a sentir a música por trás disso. Né? Eu começo a sentir necessidade de pegar o violão e compor. Né? E é nesse momento que saem as músicas. Né? E quando eu entro nesse processo, eu consegui me libertar daquela ideia de ter que fazer coisas sofisticadas. Eu faço o que está na cabeça. O Vestido de Noiva, por exemplo, é uma música extremamente simples. Né? Mas ela retrata exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Então eu toco aquela música, eu me emociono. Deu para ver. Eu lembro daquilo acontecendo naquele momento. Então, por quê? Porque é um retrato exato do que eu estava sentindo. Então, em alguns momentos da minha vida, às vezes, dependendo da época, em alguns momentos do meu dia, né, eu entro nesse estado de espírito mais subsolo, assim, onde eu começo a lidar com as sensações. Né? E quando isso é muito forte, me vem um paralelo musical. A música, ela entra, é o lance da cognição que eu te falei. Toda aquela música que eu adquiri, ela virou um banco de dados. Sim. Eventualmente, eu estou naquela sensação, eu começo a escutar uma determinada sequência harmônica, uma determinada melodia. A hora que eu pego o violão, começo a cantarolar e aí acontece o processo.
80% é assim. Como eu te falei, alguns deles são mais mecânicos, quando eu estou estudando técnica e tal. Mas normalmente é assim. Então, aí eu faço a música, e faço a música do jeito que ela me apareceu na cabeça. Ah, mas você só fez um acorde de Ré maior. É o jeito Foi assim que ela veio. Foi assim que ela veio, e isso me satisfaz, eu fico satisfeito, né? E eu tenho uma sensação muito interessante, depois que ela tá pronta, que eu acho que a música não é minha. Ok. Você entendeu? A minha mulher acha que eu recebo alguma entidade do... mas eu também não sou um cara que acredita. Ela acredita, eu não acredito. Mas a sensação que eu tenho é isso mesmo. Parece que alguém tá me soprando alguma coisa, né? E depois que eu termino, na hora que eu fecho a música, eu escuto, eu falo, cara, mas fui eu mesmo que fiz isso aqui. É gozado. É uma espécie de transe. Quando eu tô compondo, eu fico num lugar ali que é meio... Eu mesmo não atinjo sempre. Acontece de vez em quando. Que aí eu juntei com aquela frase do Milan Kundera, né? Que a paixão acontece quando alguém entra na tua linguagem poética. Eu acho que, de repente, eu entro no modo linguagem poética e aí eu começo a enxergar tudo musicalmente. Uma percepção que eu tenho às vezes, mas aí pode ser porque a única forma de ouvir o mundo é através da minha mesmo, né? Não tem como saber o que se passa na cabeça dos outros, né? Então isso pode acontecer com um monte de gente, mas você comentou aí, às vezes... mas eu já ouvi falar que artistas ou pessoas mais criativas têm mesmo essa coisa de ficar um pouco aéreo, assim, tal, um pouco ou pessoas criativas, não precisa ser artista, pode ser alguém que precisa solucionar um problema, você precisa dessa... Porque se você pensa só pela lógica, às vezes você não chega a outros caminhos. Acho que a inspiração, às vezes, pode ser esse momento que você deixa as coisas acontecer e você tem que ficar um pouco aéreo para essas coisas acontecerem, né? Eu acho que eu fico aéreo antes e depois elas acontecem. Né? Eu tenho essa sensação. Não é que já aconteceu de eu pegar o violão sem ideia nenhuma e ficar tocando alguma coisa para ver se eu entro nesse modo. E já aconteceu. Aconteceu uma vez. Comigo às vezes acontece também de um arranjo, de uma outra coisa. Nossa, isso aqui, se eu fizer um pouco diferente, acho que não me lembro de ter ouvido em outro lugar e tá bonito. Vou trabalhar isso aqui. É isso aí. Então às vezes o pontapé vem de uma outra coisa, assim, que o próprio violão forneceu, né? Comigo às vezes acontece isso. Mas eu percebo também que é muito de você... Quem me ensinou isso foi o Francisco Araújo. Lembro dele? Ele... quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu lembro que eu mostrei um choro que eu estava fazendo e tal, daí ele incentivou, para mim foi ótimo, né? E ele passou um exercício, pega um choro qualquer, pega aí tipo, um livro do Pixinguinha, aproveita essa harmonia e cria uma outra melodia em cima, assim, quer dizer, ele meio que deu uma ideia de você suar mesmo em cima do processo também, né? Quer dizer, então, às vezes o cara não pode ficar só esperando a inspiração vir, pelo menos eu percebi nisso, assim. Você tem que ir lá falando, deixa eu ver se sai alguma coisa, deixa eu ver o que aparece. Para mim isso funcionou bem. Também correr um pouco atrás, né? Cavocar o... às vezes você cavocando, você entra nesse modo. Já aconteceu comigo, como eu te falei. Eu não sabia o que fazer, mas estava sentindo que eu queria fazer alguma coisa, que eu peguei o violão e fiquei botando o dedo em qualquer lugar, que eu faço muito isso também. Põe aqui arpejo, de repente no meio ali surge um negócio e falou, opa, deixa eu desenvolver isso aqui, né? E eu tenho algumas músicas que nasceram dessa forma, muito interessantes, assim, e coisas muito simples, e que eu mantive simples dessa forma mesmo. Mas é ótimo, simples funciona demais. Eu acho. Já aconteceu dentro dessa questão de inspiração ainda, Ulisses, uma curiosidade que eu tenho, a inspiração ter vindo num momento inusitado, assim, inesperado? Sim. Que é tipo assim, eu preciso aproveitar esse momento, preciso aproveitar essa inspiração, para o que eu estou fazendo, eu preciso... Já aconteceu? Já. Como é? Se eu te mostrar meu celular aqui, tem uns 30 temas, porque isso acontece muito quando eu estou dirigindo. Olha isso. É muito interessante, porque eu passei 32 anos da minha vida indo semanalmente para Campinas, né? Então, eu tenho muito tempo de estrada, e na hora que eu estou na estrada, é a hora que o pensamento vai. Sim, você fica e de repente eu desemboco num tipo de situação, me lembro de um tipo de coisa, e aquilo começa a me botar nesse modo criativo, e aí vem a melodia. Aí eu sei que quando a melodia vem dessa forma, ela vem como um sonho, que é uma coisa assim, se você acordar, você perde. Imagina você tá sonhando, o sonho faz aquele sentido danado, aí você acorda.
daqui 10 segundos você já esqueceu o sonho. Sim. Você lembra de pedacinhos dele, mas não lembra dele Sim, todo. e tudo que fazia sentido já não faz mais porque você perdeu todo, né? Parece que a coisa evapora. Eu sinto isso com esse insight melódico. Então eu tenho um insight melódico, eu já gravo. Ah, tá. Eu gravo, porque depois eu sei que eu vou pegar e aquilo vai virar uma música. Porque quando eu pego esse insight melódico e toco, eu volto pro modo. Ele me joga esse insight que eu fiz enquanto eu estava naquele modo criativo, mesmo que eu esteja no cotidiano, se eu pegar a música e começar a tocar aquilo, eu vou cair naquela sensação de novo. Quer dizer, o meu link das ideias musicais com o emocional, ele é muito preciso, ele é muito forte. Eu acho que uma lição legal para passar para todo mundo, acho que você vai concordar, né? Que embora tenha essa inspiração, essa criatividade que você não saiba de onde vem e tal, muito disso é porque você já tem um acervo também. Exatamente isso. Que você tem, não daria para falar, não, mas outra pessoa que não estudou, que nem o Ulisses, também faria. Então, pode ser que faça alguma coisa. Se tiver um repertório grande. Mas a consistência dessa máquina sua vem por tudo que você batalhou aí, né? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que eu estudei de harmonia e teoria são para mim um verniz. Né? Eu uso como verniz. Né? Então é aquele lance, você tem a ideia principal, você monta a ideia, mas chega uma hora que você sente que poderia melhorar em alguns lugares, né? Então aí eu começo a lapidar aquilo, uma determinada sequência harmônica. Às vezes eu coloco um encaminhamento pelo menor caminho possível dos acordes para dar aquele efeito mais erudito. E aí eu pego aquele material e aí sim a harmonia e a teoria me ajudam, né? A hora de substituir um acorde, poxa, isso aqui tá bonito, mas eu acho que se eu fizesse com baixo em outro lugar ia ficar mais legal. Então aí eu tenho essa técnica, né? Que eu estudei. Eu acho que isso dá consistência mesmo. E aproveitando isso aí, que acho que tem tudo a ver, e eu ouvi outro dia você falando, eu falei, pô, esse curso acho que eu vou querer estudar com o Ulisses. Eu ouvi você falando alguma coisa de improvisar sozinho no violão. Você falou que talvez ia bolar alguma coisa assim, eu ouvi você falando. Você falou alguma coisa que você ia montar algum curso de improvisação. Eu tenho vontade. Eu não achei o caminho para fazer isso. Mas é complicado de fazer uma pessoa de fora entender. Apesar de ser um caminho muito simples. Você pode botar pré-requisitos, talvez, é isso que você está querendo? Não, não é isso. É uma forma muito, muito lúdica de improvisar. E essa forma, ela é tão lúdica, ela é tão óbvia, que quando a pessoa escuta eu falando sobre isso, ele se entusiasma pra caramba e ele quer fazer. Sim. Mas normalmente não dá certo. Tá. Né? Não dá certo por causa de um monte de coisas. Mas principalmente porque todos os músicos que eu conheço, principalmente guitarristas e violonistas, eles entendem a improvisação pela ótica da escala, pela ótica escalar, né? Então eu tenho que estudar tudo isso porque esse é o material, é o raciocínio mais óbvio de todo mundo. E não é assim. Agora, para eu provar que não é assim e para eu colocar ele na forma de pensar que eu acabei usando para mim, é difícil eu dar exemplos claros, né? É difícil eu dar exercícios eficientes para a pessoa rapidamente entender que aquele é um bom caminho, né? O que acontece é que ele começa e rapidamente ele se defronta com outro amigo que está estudando via escala e o amigo toca muito mais rápido, toca muito mais nota. Lá 300 mil licks diferentes. Exatamente, aí ele acha que o que ele está fazendo é simples. E aí ele, não, isso aqui não está funcionando para mim e volta para a escala, né? Os que levaram adiante se deram bem. Né? Eu tenho alguns alunos que toparam a parada, eu explico tudo isso antes. Olha, você vai se sentir meio frustrado no começo, mas quando você entender o processo, isso vai ser a mão na roda, né? Então, alguns conseguiram, mas você tem que se libertar de uma pressão externa obrigando você a fazer as escalas. Porque tem o teu professor, seus amigos, colega de república, né? Todos estão naquele outro caminho. Então, é difícil você chegar... Aí o cara acaba não acreditando em mim, né? Ele fala, esse método aí não é legal. Assim, não que... Eu vou usar uma palavra, talvez não seja certa. Não que você discorda, né? Mas pode ser que seja. Esse método... que é americano, talvez, né? De, vamos... Tá vendo esse lick sobre essa harmonia? Vamos treinar em todos os tons e tal. Você não gosta muito dessa linha? O que você acha? Eu nunca me dei muito bem. Eu não tenho... Eu vou usar... Eu nunca tive tesão de estudar dessa forma. Eu não gosto mesmo. Não gosto mesmo. Por que eu não gosto mesmo? Porque fica muito claro para mim que depois você só vai repetir lick. Primeiro que você não vai improvisar. Você vai repetir lick de outras pessoas. Segundo... que você não ativa a tua própria criatividade, o teu próprio reflexo. Você está copiando alguma coisa. Então, imagina que você aprenda todos os licks de Scott Henderson. Aí você grava um disco.
Eu tô falando, isso é uma visão antiga, né? Sim. Mas agora eu vou trazer Não, você grava lá o teu trabalho, aí você vai no Spotify, um cara que não conhece você vai no Spotify e ele vê o Scott Henderson e vê um cara que você nunca ouviu falar, que toca igual o Scott Henderson. Qual você vai escutar? O Scott Henderson. Você só vai escutar o outro se ele trouxer alguma coisa super legal, super diferente, super pessoal. Se ele não trouxer nada de pessoal, você não vai escutar. Então, ser cópia não é um bom lance. Eu acho que o grande segredo do músico é ser diferente. Não é totalmente diferente, mas ele tem uma linguagem que é só dele. Né? Então, quando você tem uma linguagem que é só sua, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você tem o seu espaço porque você fala a música de um jeito que só você fala. Né? Então, pode estar do lado do Scott Henderson, pode estar do lado do John Williams, pode estar do lado do Hermeto Pascoal, mas existe um cara aqui que faz uma outra música diferente deles que eu também gosto. Né? Então, outra frase que eu tenho para os meus alunos é o seguinte: em violão você tem duas opções. Ou você é o melhor do mundo, ou você é diferente de todo mundo. Interessante. Você sabia que eu penso nisso para mim de outra forma. Que pode ser até o próximo assunto, né? Como é que você se vê artisticamente e tal. Porque eu percebi para mim num momento, que é uma coisa que eu fui amadurecendo, tem uns caras que queria tocar tal igual cara, a gente tem uma frustração de que eu queria conseguir fazer tal coisa, mas chegou um momento que eu percebi que eu tenho que ficar bem comigo mesmo, vou até onde eu acho que dá em certos tipos do repertório tradicional, a partir daqui vai ser sofrimento, eu tentar atingir certas coisas, tudo bem, tem que estudar, mas assim, acho que já ficou claro. Tô te entendendo. Então agora, deixa eu tocar do meu jeito, que aí talvez eu tenha a minha estética. Alguém vai falar, putz, eu quero tocar, o Marcos faz tal, entendeu? É isso aí. Dá pra chamar isso de ajuste de expectativa, Ulisses? Assim, acho que sim. Porque senão o cara fica frustrado. Ele fala... É um bom termo, aliás. Eu lembro, isso aconteceu comigo, né? E eu era cópia de um monte de músicos, né? E eu sei que um dia o Dalma foi convidado a abrir o show do Egberto Gismonti lá no Festival de Acanga, né? Pô! Então, clássico festival. Inclusive teve um documentário aí desse festival que foi exatamente o festival que a gente participou, que eu fiquei meio chateado com o organizador lá, o Levinho, de ele não ter posto o Dalma no vídeo, porque o Dalma tava lá, né? E foi um show que foi muito bacana. 76, 70 alguma coisa, tipo né? Isso, 7,6. Tipo isso, né? Foi o segundo festival de Acanga. Teve o primeiro que ficou lá atrás, eles retomaram. Nessa retomada nós fomos convidados, né? E abrimos o show do Egberto. E aí, cara, eu era e ainda sou, acho que o maior fã que o Egberto tem. É um cara que foi muito importante na minha formação, né? Como referência. A música dele sempre foi uma referência muito forte para mim. E aí, cara, eu conheci o Egberto pessoalmente. E o Egberto chamou a gente para tocar no quarto dele. Vamos tocar um pouco antes do show e tal. E fomos lá tocar com ele. E tudo que ele puxava no violão eu conhecia e tocava junto. Porque eu tinha tirado tudo dele. Né? E quando a gente foi pro palco, eu fui muito deprimido. Porque eu percebi que eu não era ninguém. Que eu era uma cópia do Egberto. Quer dizer, tudo bem, pô, eu fiz o que eu queria fazer. Quer dizer, eu toquei junto dele todas as coisas dele. Mas e quem sou eu? Olha. Foi aí que eu tive um estalo de começar a construir o meu próprio trabalho. Olha que legal. Né? E aí eu comecei a entender o seguinte: quem sou eu? Eu sou um cara que eu gosto dessa música, eu gosto dessa. Então deixa eu tocar essas músicas bastante para eu entender o que eu gosto nelas, por que eu gosto nelas, o que essas músicas me trazem. Né? E aí eu comecei a selecionar essas músicas e comecei a dar vazão às minhas soluções, na hora que eu fosse tocar e fazer arranjo, que eu ia me basear nas coisas que eu gostava mesmo. Quer dizer, tem aquele cara que toca muito bem, mas é difícil. Aí eu escutava um outro, o América, por exemplo, adorava o Grupo América, né, o grupo vocal. E aí eu falo, não, mas eu gosto mais dessa onda, então eu vou tocar mais nessa onda. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu respondia à minha própria expectativa musical, mais eu ia adquirindo uma personalidade própria, né? E hoje eu percebo que, no que eu faço, eu percebo a influência de todos esses caras. Quer dizer, todas as músicas que eu gostei, eu fiz esse repertório né, interno, e elas me trazem os elementos da música que eu faço hoje. Então, eu simplesmente deixei rolar, mas prestei muita atenção nisso. Quer dizer, eu passei a não querer mais copiar ninguém. Quer dizer, aí eu passei, naquele momento, a procurar a minha própria língua. E daí, para ficar claro, assim, é importante ter essa solidez da formação básica, mas aí, depois disso, que o cara
Porque senão o cara quer ser o Jimi Hendrix, que nem aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Senão o cara, ele pula a etapa. Uhum. Quer dizer... Então, e foi muito importante. Esse dia, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Assim, foi a grande ruptura que eu tive no começo da minha busca por uma linguagem pessoal. Né? Eu comecei a entender que qualquer coisa que eu fizesse buscando copiar alguém, eu estava sendo apenas uma cópia. Né? É muito importante essa referência num determinado momento de formação para você ter o tal do repertório, para você ter o banco de dados. Mas depois que você percebe que o teu banco de dados está grande, aí é hora de você começar a procurar a tua própria língua. Eu não sei se você concorda comigo, mas você sabe, eu falo isso para os meus alunos em off, mas agora eu vou falar agora. Eu percebo que o Rafael Rabelo fez isso com o violão brasileiro. O Baden tinha uma certa coisa tal, mas depois do Rafael Rabelo parece que todo mundo tem que ser monstro. E do Yamandu também, né? E o Yamandu continuou isso. Uhum. E aí, meio que se você não faz... Eu percebo que o adolescente, ele... E os outros músicos que vêm, eles acabam ficando... Tá ainda nessa onda, sabe? Que caiu o meteoro, tá a onda ainda e o pessoal tá... Quer dizer, essa mudança, esse paradigma estético que o Rafael Rabelo trouxe para esse tipo de violão brasileiro, causou esse efeito. E nunca foi... Eu adoro o Rafael Rabelo, mas eu sou um cara que... Mais Paulinho Nogueira. Eu sou mais dessa pegada. Mas eu percebo que isso causa muito. Então eu sempre falo... é ótimo, mas ele às vezes causa essa hipnose em algumas pessoas que parece que tem que seguir esse caminho. Você talvez como professor muito mais experiente, não sei se você percebeu alguma coisa assim. Claro que sim, percebo. E foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que aconteceu comigo também. Eu também me mirei muito no Baden, me mirei muito... O Rafael foi contemporâneo meu, né? Sim. A gente era amigo, inclusive. Legal. A gente se encontrava com uma certa periodicidade e tal. Mas a minha referência principal foi o Baden e o Egberto. O Baden e o Egberto. Na música brasileira, assim, pro meu violão, foram esses dois. E, como eu te falei, eu fui atrás de ser o Baden e o Egberto durante um tempo, até a hora que eu entendi, né, que não era esse o caminho que eu deveria procurar. Quer dizer, mas eles me serviram como embasamento. Então, exatamente. O fato de eu tocar as músicas deles, de buscar, é um primeiro momento, né? Sim. Agora, eu acho que esse primeiro momento é muito importante. Só que o grande segredo é você saber se desligar disso para depois começar o segundo momento, que é a busca de você mesmo, né? E esse momento muita gente não embarca nessa fase do trabalho, porque se sente mais seguro ali, né? Porque quando você entra num caminho que você mesmo não conhece, dá medo. Né? Havia aquela história, pô, será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo? Sabe, será que se eu botar essa frase de rock and roll aqui, essa frase de blues nesse arranjo, será que o pessoal não vai meter o pau, né? A gente tem esses fantasmas no começo, eu acho que todo mundo tem, principalmente quem estuda em escola, porque a escola, ela tende a enquadrar você dentro de um princípio, que é o princípio daquele pessoal que está ali dentro. Então fica mais difícil de você romper com aquilo e assumir a liberdade de ir para um outro caminho, né? E eu acho que isso acontece sim, mas acontece com todo mundo. Mas depois, como eu te falei, tem um momento que você tem que quebrar esse negócio. Você falou de enquadrar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida, porque eu não segui uma vida acadêmica, né? Estava te falando, sou fisioterapeuta, então eu não fiz faculdade de música e tal. Mas é igual a fisioterapia. Deve ser igual. Mas aí com relação a enquadrar, o que você acha de concursos, assim, que rola muito no erudito? Porque eu, depois de estudar muita coisa fora da música, assim, coisa de psicologia, de como a gente vê as coisas, né? A percepção que às vezes a gente acha que tem, mas na verdade você tem uma ideia pré-concebida que está no seu... Eu sempre fico pensando que quando o cara vai lá num concurso de música, principalmente erudito e tal, você tem uma banca, tirando se o cara fizer uma besteira muito grande na hora de tocar, né? Eu sempre penso que é muito difícil uma banca ser objetiva, né? Eu imagino que deve ter graus de subjetividade, porque aquele cara fez uma coisa tal. Quer dizer, você tem os conceitos de certo e errado. Eu nunca fiquei muito satisfeito, assim, quando eu olho de fora, né? O quanto que isso às vezes encaixota todo mundo, né, num padrão estético ali de tocar, tá? Óbvio que força o cara a estudar, eu sei de todos os benefícios, né? O cara estuda, ele se dedica, ele tem aquele preparo e tal, mas eu sempre fico um pouco na dúvida, assim. Você tem já pensou sobre isso? Qual é a sua opinião, assim? Muito. Eu acho que um concurso filosoficamente é irrelevante, né? Ou é relevante negativamente, né? Porque você não consegue
precisamente, como você mesmo colocou, você não consegue precisamente eleger quem é melhor do que quem. Né? Porque... Por mais que o cara seja especialista, ele não... como eu falei, as minhas leituras sobre psicologia, como a gente vê o mundo, você acha que está sendo objetivo, mas você não sabe que por trás da sua objetividade você tem um monte de coisas. Exatamente. É como comparar pessoas, né? Então, essa comparação, ela é uma comparação que, na verdade, não é real. Quer dizer, às vezes tem um cara lá que tecnicamente está muito bom, mas o outro interpreta muito melhor, mas fez um errinho. Mas tem um outro que nem interpreta tão bem, mas compõe muito bem, né? Quer dizer, quem que vai privilegiar? Ou seja, o concurso é um negócio, é um evento. Eu acho que um concurso é um evento. E, nesse sentido, o concurso é muito importante. Ele reúne pessoas, ele reúne plateia, ele promove a competição positiva entre os músicos, mas eu acho que o concurso, acima de tudo, é uma chancela por um talento se colocar no mercado. É uma chancela muito importante. Então, mesmo que eu não goste filosoficamente da ideia de um concurso, eu tenho claro para mim que uma pessoa que ganha um concurso, ela ganha anos de trajetória profissional. Principalmente se esse concurso for um concurso muito importante, um concurso internacional, por exemplo, o GFA. O cara que ganha o GFA, ele já vai para o primeiro time no dia seguinte. Né? Então é um cara que já vai conseguir um empresário legal para marcar concertos para ele no mundo inteiro, porque isso acontece realmente. Sim, né? sim. O nome dele passa a ficar super à mostra. Então a funcionalidade do concurso é indiscutível. Né? Mas filosoficamente é uma coisa boba, é bobinho, né? Sim. Quer dizer, quando você analisa ele por si só... Mas eu acho que isso, na verdade, não conta. Eu acho que... Hoje eu entendo o concurso como uma coisa muito positiva, porque ela reúne coisas positivas. Quer dizer, se a banca foi justa ou não foi justa, se privilegiou o violonista certo ou não, eu acho que isso é secundário. O importante é participar do evento e mostrar a cara. Né? Então, eu incentivo muito os meus alunos a participarem de concursos. Incentivo demais, mas eu aviso, não vai ficar chateado se você perder, né? Se o cara tiver mais técnica do que você, não quer dizer muita coisa, assim, filosoficamente falando. Sim, né? Tem músicos que... Eu nunca participei de um concurso. Participei quando tinha 12 anos de idade, fui mal pra caramba. Então, é uma coisa que eu hoje, se eu fosse começar a minha carreira, eu não ia participar do concurso, porque eu fico nervoso na hora de tocar. Não ia ser o caminho que você ia escolher. Não ia ser o caminho que eu ia escolher. Aliás, qual que é uma pergunta que eu já deixei aqui? Cadê? Ele falou de nervosismo. Não, a gente sempre pergunta, né? Nervosismo, né? Medo de tocar em público. Isso vem, como lidar? Qual que é a sua dica, a sua receita pro pessoal? Cara, isso sou um cara sempre aparece eu aqui, sou um cara que sofre desse mal, né? Mas eu acho que é uma coisa psicológica isso aí, né? E acho que tem a ver com alguns elementos, com uma cobrança muito grande de você com você mesmo, tem a ver com o fato de você talvez não estar tão bem preparado quanto você imaginava. Então, se você estuda para fazer um show, você deixa tudo na mão, mas tem lá um monte de errinho. Na hora que você sobe no palco, você vai falar, será que eu vou conseguir tocar? Aí começa o nervosismo, né? Porque você não está absolutamente certo de que aquilo está na tua mão. Então, acho que o primeiro remédio contra o nervosismo é você realmente subir no palco certo de que você não vai ficar nervoso para tocar parabéns a você, não é? Então, se você tocar todo o teu repertório da mesma forma que você toca parabéns a você, não vai acontecer nada. E aí você sabe disso, você entra com essa segurança. Você tem que estar numa zona de conforto também. Você tem que estar numa zona de conforto. Não adianta querer esse desafio. Você subiu para se desafiar, você vai tropeçar. Exatamente. E ajuda você, por exemplo, já subir sabendo que o nervosismo faz parte do game? Sim, ajuda muito. Ajuda a lidar, né? Ajuda a lidar. Aí você tem truques, né? Eu, por exemplo, como eu sei disso, eu tenho que comer bem 1 hora antes do concerto. Porque tem um negócio que eu fui entendendo com o tempo, que tem uma coisa fisiológica nisso também. O dia do concerto é o dia que você está mais nervoso. Naturalmente. Você já acorda mais tenso. Hoje tem show e tal. Aí o que acontece? Você vai queimando energia, né? Essa tensão queima energia. Eu não sou médico, tá? Eu vou chutar um negócio aqui, pode ser uma grande besteira, mas a sensação que eu sinto é essa. Eu vou ficando hipoglicêmico. Pode ser. Aí eu tremo. Aí minhas mãos não perdem a firmeza, elas ficam trêmulas. Se eu fizer uma boa refeição 1 hora antes, esse problema vai embora. Eu posso estar até nervoso, mas a mão não treme mais. Né? Então isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu tenho um ritualzinho para fazer no concerto. Sabia que acho que aconteceu isso comigo, um dos últimos vezes que eu toquei, antes da pandemia, que depois não toquei mais ao vivo. A primeira música eu me preparei com uma música mais fácil, obviamente, tal, lá. E tudo certo. Perto das últimas músicas eu tava cansado, porque ainda foi um lugar que eu tive que viajar, tal. E aí rolou um negócio, mas eu não tava
eu não tava nervoso. Mas rolou uma fraqueza, né? Rolou uma fraqueza que depois que eu terminei eu tava em estafa. Tudo bem, pode ser também falta de... Óbvio, quem faz recital com frequência ele ganha mas eu acho que pode ter sido também muito disso. Olha, para mim funciona muito bem, né? Então, uma das armas que eu uso é essa, é estar sempre alimentado na hora do concerto e procurar fazer um desenho no concerto. Por exemplo, eu nunca começo com uma música pedreira. Eu sempre começo com a música mais fácil. Vai na zona de conforto. Vou na zona de conforto, vou me habituando ao público. Fica confiante. Já dá aquela... Exatamente. Aí sai bem a primeira música, aí você já começa a entender onde você tá, a bola baixa, aí uma música um pouquinho. Na terceira é que eu começo com as pedradas. Entendeu? Então eu faço sempre isso. Agora, eu lembro, se eu pudesse chegar com a primeira e já dar aquela pancada, ia ser muito melhor. Os caras que conseguem fazer isso, nossa, você ganha a plateia no começo, né? O Dalma fazia isso. O Dalma botava, na primeira música já era aquela pedrada, né? Mas a gente tava em 3, né? Então, um cobre o outro. Se faz alguma coisa errada, o outro se dá bem e tal. E quando você abre o olho, tá tudo funcionando. Então, chegar e já dar o pontapé inicial bem dado é legal. Mas hoje eu não faço mais isso. O que eu faço, eu ponho uma música bem barulhenta, que eu tenho um samba, uma composição minha, que ela tem muito volume, mas ela não é tão difícil de tocar. Então, ela preenche bem. Ela causa o efeito principal. E outra que, se você tiver um pouco inseguro, eu percebo pra mim, movimentos mais firmes, eles não, sua mão não... Se você for tocar uma coisa muito precisa ou devagar, às vezes você pode ainda estar sem aquela segurança inicial. Então eu gosto de botar uma coisa com energia, mas não tão difícil. É verdade. Agora, só terminando esse assunto, tem um lance de personalidade também. Né? Tem um tipo de músico que o cara, ele tem um quê exibicionista. Ele sente a necessidade de ir pro palco se mostrar. Esse cara não fica nervoso. Tá. Ele pode até tocar tudo errado. Ele pode até tocar mal, mas ele não fica nervoso. Ele entra, aquele é o grande momento dele, é o momento do prazer, e ele vai, ele toca, ele se diverte, ele dá risada, é um super show. Mesmo que ele toque mal, ele tá se sentindo bem. Aquele conceito que a gente falou, o cara, tô no meu lugar, e no meu lugar eu vou fazer do meu jeito e tá tudo bem. E ele vai muito bem, e ele vai muito bem, dá certo. Isso é um lance de personalidade. Eu não tenho essa personalidade. A minha é mais, eu me sinto sempre devendo. Pô, será que tá bom? Será que eu vou tocar bem? Será que as pessoas vão gostar? E isso foi piorando na medida em que eu fui ficando mais velho e comecei a ter mais responsabilidades com os meus filhos, com a família. Então eu sabia que eu tinha que fazer aquele show bem, porque se eu fizesse aquilo mal, não ia ter mais shows para fazer. Eu tenho percebido que isso tem acontecido comigo. Então. Lembra que a gente estava falando de números de internet? Você estava falando, vocês não têm noção. Você falou alguma coisa assim do impacto de vocês, né? Você falou de mim, de outros colegas e tal. E eu tenho percebido que a responsabilidade está subindo mais rápido do que eu posso. Então, e aí a gente fica nervoso. E eu tenho percebido que, cara, eu não tinha problema nenhum. Aí, às vezes, agora é uma sensação que não era a sensação que eu tinha. Assim, eu nunca tive um problema grave de palco. Sim. Eu já. Nossa, o que eu faço e tal. Nunca tive isso. Graças a Deus, nunca tive. Mas eu tenho percebido que existe uma progressão de responsabilidade que eu tô ficando um pouco preocupado com isso. Pesa. Essa assim. consciência te leva nessa cobrança e você vai ficando cada vez mais... Você vai se cobrando mais e você se exige mais, e se você não está super pronto, ou se você comete um erro em algum momento do show, aquilo derruba você, né? Então é complicado mesmo. Eu senti que foi piorando com a idade. A nossa psicologia é um... E eu queria... eu sei, porque eu sou casado com uma psicóloga, eu sei bem como é que é isso. Eu falo que ela me analisa. Tá me analisando já há 25 anos. Não deu alta ainda. Você falou um negócio disso que eu achei muito legal e eu me lembrei que você falou do Dálmata, eu vi um vídeo teu, você falou assim, a gente estava em 3, né? E tudo isso aí que você falou do medo, tal, de domar, que vocês falaram, de entrar no palco e tal, eu acho que fica mais fácil quando você tá num ambiente mais receptivo. E eu vi um vídeo que você postou no teu canal de vocês tocando no Sesc Fábrica Pompeia, né? No Sesc Fábrica, no Sesc Pompeia e tal. E eu fiquei com aquela sensação mesmo. Falei, nossa, mas eles no Fábrica... Eu lembro que eu assistia o Fábrica e a galera do Fábrica queria pancada, né? Queria uma coisa mais assim, né? Aquela efervescência que a gente tava do rock brazuca, aquela coisa ali naquela época, né? Eu sei porque eu vivi essa fase como criança, mas eu vivi, né? Garoto. Mas eu vivi essa fase. E, cara, aí você comentou um negócio que eu achei muito legal. E aí já não tava... Mas eu resolvi fazer essa pergunta agora pra você. Plateia que não é tão amistosa. Assim, não é o teu environment, não é o teu ali, mas você vai lá e pá!
isso traz uma sensação, creio eu, de muito mais realização pro músico. Tipo assim, cara, aquele é meu ambiente, todo mundo vai gostar, vai aplaudir. Agora, quando você vai tocar para um público que não tá esperando exatamente aquilo, e quando você vai lá e dá o recado, isso deve dar uma sensação de realização muito grande, né? Sim. Nós passamos por isso 2 vezes de uma forma muito determinante. Uma delas foi ali no Sesc. Se você olhar no vídeo, tem um momento que passa um negocinho. Dá uma olhada. Os caras estavam jogando coisa, né? A gente tava vaiando e jogando, cara, jogando papelzinho, jogando porcaria, sabe? A gente tocando e aquela, sai daí, fora, queremos rock and roll e tal. Era desse jeito o negócio, cara. E aí, só que a gente era roqueiro, né? Muito. Então, começou a música do Mozart, o ETs, né? E aí todo mundo fala, primeira frase que a gente fez rapidinho, aí todo mundo, opa, o que tá acontecendo? Aí os caras foram amansando. No final a gente foi aplaudir de Sim, pé. eu vi. É show muito de bola, interessante, show de bola. Cheio de gente, tava super cheio. Muito legal esse do Fábio. Super cheio, muito bacana. Isso aconteceu também no Tuca Céu Aberto. O Teatro Tuca tinha pegado fogo, né? E estavam ganhando grana para reconstruir o Tuca e fizeram uma maratona de música de quase 24 horas, assim, e botaram o Dalma para fechar. Cara, foi igualzinho. A hora que a gente subiu no palco, fora daí! Aquela briga, o cara querendo subir no palco, a gente ligando os instrumentos, o cara queria subir no palco para bater na gente. Ô, louco! Desse jeito, cara, desse jeito. Mas você sabe que, para mim, quando eu tenho uma plateia dessa, eu gosto. Ah, é? Você se sente mais desafiado? Eu me sinto mais desafiado, eu fico com vontade de pegar os caras, eu pego no violão, né? Então, e para nós 3 funcionou dessa forma, né? Foi muito interessante. Eu fiquei pensando, o que passou pela cabeça deles, a plateia hostil, né? Mas é legal. A plateia amistosa é uma coisa, agora a plateia hostil... Mas é legal. Eu tenho eu sempre tive esse lado meio moleque e tal, né? Meio desafiador. Quando eu vi aqueles caras querendo subir no palco, eu falei, sobe aí, pois bem. Aí pinta aquele clima, fica todo aquele astral pesado, mas quando a gente começava a tocar, acabava tudo. Era muito. O Dalma tinha uma mágica, eu nem sei de onde vinha, mas tinha uma mágica aquele negócio. Cara. Não, é muito legal. É muito interessante. Esse vídeo eu achei muito legal e o comentário que ele fez, porque como eu vivi essa época, eu lembro do programa, né? Nossa, pra mim veio na hora. Eu falei, nossa, eu me identifiquei com aquele teu texto. E quando você falou assim, a plateia começou a pedir pra gente sair dali, que queria ouvir rock, eu falei, nossa, eu até vi a cena, né? E aí depois, vocês tocando, a gente percebe a plateia silenciando e no final aplaudindo. Fala, pô, virou o jogo e conquistou. Acho que pro músico isso deve ser um negócio. O Dalma fez isso várias vezes, mas essas duas foram as mais emblemáticas. As mais emblemáticas, porque os caras queriam pegar a gente. Eles queriam subir no palco pra brigar, entendeu? E tem essa plateia de heavy metal, você sabe que é assim, né? Boa, Marcão, aquele show de heavy metal, os caras vão pra ver música e sair na pancada. Sim. E a gente percebia isso. Né? E uma coisa que eu aprendi desde moleque, se eu fico com medo, pior. Né? Então eu entrava na provocação, o cara me xingava, eu xingava de volta. Olha isso, velho. Não baixava a cabeça, não. E aí ganhava no talento, mostrando a toda. Acho que isso foi muito legal. Louco, né? Mas e a Kanga era desse jeito. E a Kanga rolou isso, não? E a Kanga foi mais tranquilo. Não, rolou isso também. Sério? Rolou também, mas aí já de um outro jeito, né? Os caras não queriam pegar a gente. Mas eles também não estavam tanto a fim de ver música. Era muita droga rolando. Os caras pegavam cogumelo no pasto, né? E fazia Foi uma fazenda lá. Cara, quando a gente subiu no palco, começamos a tocar, subiram os caras pelados no alambrado. Completamente pelado. O de estoque brazuca mesmo. O de estoque brazuca mesmo. Acho que tinha umas 50 mil pessoas lá. Sim. Era um negócio desse tamanho, assim. Os caras subindo na grade, tudo completamente louco, cara. Se você tocasse ou não tocasse, dava na mesma. Dava absolutamente na mesma, né? É muito interessante. Se você assistir o documentário, você vai ver cenas do público, é igualzinho o de estoque, cara. Mesma coisa. Mas então teve uma certa animosidade também ali. Não animosidade nesse sentido. Não como eles na fábrica, no Sesc Fábrica. Eles queriam fazer barulho. Eles estavam em outra. Tava em outra. Sabe? É o que você falou. Tocando, não tocando, não dava nada. Mas não era agressivo. Não era agressivo. Esse do Sesc e do Tuca era agressivo. Eram caras que queriam tirar a gente do palco no grito, né? Então, achei muito interessante isso, achei muito. E ainda falando dessa parte para os alunos, né, para a galera que estuda e tal, eles sempre gostam de ouvir isso aí também. O que você recomenda, se você tem um método para estudar, se você tem uma rotina, isso aí o pessoal sempre gosta de... Eu tenho várias rotinas que se alternam, né? Mas a minha rotina mais básica hoje, eu fico uma meia hora improvisando solo, para esquentar a mão. Sozinho, sem base. Que eu ouvi falar que eu te perguntei que você também está desenvolvendo. Olha, eu estudo isso desde sempre, na verdade. Sempre foi uma meta para mim, eu poder fazer improviso solo, e eu faço isso desde sempre ao vivo.
Mas eu queria fazer, sempre busco fazer de uma forma mais impactante do que eu fazia. Eu queria realmente dominar esse lance. Não sei se vou conseguir isso em vida, apesar que alguma coisa eu já consegui. Se você olhar no meu Instagram, lá nos Reels, eu dediquei o Reels a basicamente esse tipo de coisa, de pegar os temas que eu toco solo e mostrar ali só a improvisação, né? Então é uma busca minha mesmo, isso me ajuda a conhecer o braço, me ajuda a manter minha técnica em dia. Então eu começo estudando essa improvisação e depois eu começo a passar o repertório que eu quero trabalhar, ou trabalhar para fazer os vídeos, ou trabalhar para fazer o concerto, e aí eu trabalho esse repertório, né? Então, hoje eu faço muito pouco exercício, quase nada, né? É só realmente usar as coisas que eu vou subir no palco para fazer. Ou eu passei agora alguns meses estudando as músicas do disco novo, tá? Então eu pegava para estudar isso aí, até deixar debaixo do dedo. E é isso. Agora, em várias fases da minha vida eu tive métodos diferentes. Tá, era isso que eu queria te perguntar, seria o meu pensamento. Eu acho que os métodos, eles se adaptam à tua fase enquanto músico. Exatamente. Por exemplo, hoje eu tenho 16 discos gravados, né? Então eu subo no palco, eu tenho material para mostrar. Por que eu vou estudar uma música clássica, né? E eu estudei bastante, hein? Estudei bastante até como desafio para mim mesmo, porque eu quero conquistar essa técnica e tal. Mas não faz mais sentido eu perder tempo com isso, se eu tenho que perder tempo com uma coisa muito mais objetiva, que é o repertório que eu vou subir no palco para tocar, né? E ele é grande, então eu tenho que estar sempre com tudo na mão. Então eu estudo essas músicas, estudo improvisação, e quando não é uma coisa nem outra, eu sempre para compor, né? Quando me vem uma ideia legal, aí o estudo vira a própria composição, porque eu tenho que fazer o arranjo, eu tenho que fazer a música, depois eu tenho que dominar tecnicamente essa música. Muitas vezes elas ficam difíceis, né? Eu busco lá determinado efeito, que é super bacana, depois eu percebo que é uma roubada, vou demorar meses para conseguir tocar aquilo. Mas é assim que eu estudo. Os dois processos se fundem. Eles se fundem. Composição. Exatamente. Eles se fundem, e aí eu estudo realmente em cima do meu repertório. E falando sobre tempo de estudo, queria perguntar sobre distonia, a sua história com isso aí, que conclusões você chegou, como é que você está, Olha, como é que é o seu caso nisso? Olha, eu comecei com essa distonia quando a minha mulher estava grávida do meu terceiro filho, né? Foi quando eu comecei com essa distonia. Faz quanto tempo? 24 anos. Posso fazer uma pergunta de leigo? Não, 25. O que é distonia? Distonia é quando os seus dedos não obedecem da forma esperada às suas ordens, né? Então, você manda o dedo vir aqui, ele vem aqui para baixo. E você não consegue controlar isso. O seu comando cerebral é uma coisa e mecanicamente ele faz outra. Ele faz outra. Ele faz outra. Então, isso é uma coisa que tem sido muito comum na vida de músicos de alta performance, né? Pessoas que estudaram muito e tal. Num determinado momento, começa a haver essa falha. Tem muitos músicos que estão sofrendo desse negócio. Muita gente parou de tocar por conta disso. Não só violonistas, pianistas, violinistas, né? Tem muita gente que... É comum, então. Ele é comum. Ele é comum. Não vou dizer para você que vai dar em todo mundo, mas eu conheço muita gente que tem. Não vou citar os nomes aqui, porque acho chato. Mas começou comigo essa história e chegou uma hora que eu achei que eu ia ter que parar de tocar, né? Isso lá atrás, né? Até um determinado momento que eu sou teimoso, né? E eu ficava observando a minha mão e querendo entender o que estava acontecendo. E num determinado momento, eu acho que empiricamente eu entendi, né? Que era uma coisa de comando cerebral. Que por um motivo ou por outro, meu comando mandou. E eu uso sempre a seguinte... mudou, né? Eu uso sempre a seguinte analogia. Sabe a tua assinatura? Quando você desenvolveu a tua assinatura, ela era uma. Depois, com o tempo, ela vai mudando. Sozinha. Aí você tem que ir no cartório de novo renovar a assinatura. Porque ela já não bate mais com aquilo que era antigamente. Ela mantém a mesma estrutura, mas ela vai fugindo um pouquinho. Exatamente. Né? Agora, imagina se isso acontece na tua técnica. Quer dizer, essa mudança natural, que você não comandou, ela mudou porque mudou. Imagina se isso acontece na hora de tocar. Quer dizer, aquele lugar que eu mandava o dedo, ele não vai mais, agora ele bate mais embaixo. Você não acerta mais nada, né? E aí eu comecei a perceber que não era possível, aquilo não me conformava com aquilo estando acontecendo. Aí comecei a conversar com outras pessoas que também tinham, os sintomas eram muito parecidos. O que aconteceu comigo é o seguinte, a minha não pegou tão pesado, ela veio mais leve, e eu reagi a tempo, né? Então, como é que eu combati, como eu combato a minha distonia até hoje? Pegando coisa nova. Fazendo coisas que não me deixem tocar no automático. Tá. Né? Então eu tenho que estar com uma atividade onde a minha cabeça está focada no que eu estou fazendo. Aquele negócio de estudar vendo televisão, eu acho um perigo. Tá. Acho um perigo isso aí. Né? Funciona. Você fica estudando técnica, não presta atenção e fica lá vendo
Automatiza. Automatiza. O problema é que se você não tiver domínio total sobre o teu movimento, deixar na mão do automático, se o automático muda, você vai ter problema. Porque aí quando ele muda, você fala, o que está acontecendo? Meu dedo está vindo para cá. E você começa a forçar ele para não vir mais. Aí você começa a fazer comando cruzado. E aí chega uma hora que você para. Você fala, não consigo mais. Né? Como eu percebi isso cedo, eu não tentei achar movimentos alternativos. Eu simplesmente aceitei um convite para fazer o concerto de Vila Lobos com orquestra. Né? Um produtor chegou para mim, pô, você não quer fazer um concerto lá com a Sinfônica de Santo André, lá na minha cidade? Ele estava em Jundiaí na época. Eu falei, quero. Aí eu tive que preparar um concerto com esse problema na mão. E foi a minha salvação. Porque você pegou uma coisa nova? Porque eu peguei uma coisa nova, então... aprendi uma coisa nova. E aí, eu tinha que fazer lentamente o movimento certo. E aí eu fui conseguindo entender que quando eu aprendia uma coisa e estava completamente concentrado realmente no que eu estou tocando, sem pensar na conta para pagar, sem pensar no problema, quer dizer, pensando na música, isso quando você está aprendendo a música, é isso que acontece, o dedo começou a obedecer melhor. E aí eu comecei a perceber qual é o caminho. Ou seja, basicamente eu aprendo a tocar todo dia. Todo dia que eu pego no violão, o dedo começa a falhar, eu paro, presto atenção, relaxo a mão, aí faço a mão entrar no lugar para depois continuar tocando. Você reprograma mesmo, concentrado. Exatamente, concentrado. Agora, eu perdi 20% a 30% da minha capacidade técnica por conta disso. Né? Então, hoje o que eu toco é o que eu consigo tocar. Se eu começar a forçar demais, vai falhar a mão. Né? E é na esquerda, o meu é na esquerda, nesses dois dedos aqui. Né? Eu não sei qual deles é que gerou o problema, mas é uma briga que eu tenho contínua. De vez em quando me perguntam, porque você é fisioterapeuta, o que você pode falar disso e tal? E eu nunca atendi ninguém, eu nunca peguei ninguém com isso. O que eu sei é de estudar. Também não é uma matéria da faculdade, não tinha nada, assim, sabe? Não é uma matéria nova. Comum, não é uma matéria comum, tipo, que você pega em livros. Então você tem que procurar em artigos e tal. E realmente se sabe pouco, a hipótese é que seja alguma coisa central mesmo. Então, e eu acho que, e quando eu penso sobre o assunto, eu acho que a minha conclusão é a mesma que você, né? Minha conclusão racional, sem ter o problema, obviamente, é igual a que você falou, né? Eu imagino que é uma concentração, porque eu fiquei até vendo, até quando você procura no Google, né? Tem alguém que fala de um tratamento, aí tem gente que fala de traumas, tem outro que fala de pensar nos músculos, não sei o que e tal. Mas, no fundo, se é um problema no cérebro, né, que parece que tem algumas... É uma sinapse diferente que se formou ali. Então, você tem que reprogramá-la para o que eu acho. organizar o movimento. E assim eu tenho sobrevivido, né? Vou lidando com a minha dissonia, mas ela me atrapalha muito mesmo. E me dá muita insegurança na hora do palco, né? Sim, ela acentua a minha insegurança. Te abandonar ali. Se a mão começar a travar lá em cima, é uma hora que você tem que parar de tocar. Né? Enfim, não é uma coisa gostosa, obviamente, mas eu tenho lidado bem desse jeito, quer dizer, na teimosia, né? Acabei sendo bastante resiliente, então eu pego o violão antes de mais nada, a hora que o dedo começa a falhar, eu paro, penso, não, vamos colocar. E uma outra coisa que eu sempre penso, eu falo também para qualquer problema quando a gente não sabe direito de onde vem, também acho importante você pensar na sua saúde como um todo, né? Alimentação, dormir bem, porque até a prática do instrumento, né? Porque o ser humano, ele foi feito ou evoluiu de um modo né, de se movimentar, caçar, etc. Tá? A gente não foi feito para ficar sentado estudando 24 horas por dia, né? Então, óbvio que isso em algum momento pode te gerar algum estresse, alguma coisa assim. Então, acho que as pessoas terem vidas saudáveis também deve, acho que sim, de certa forma, ajudar. Né? Praticar exercício e tal, não fica só nesse movimento, né? Seu corpo ter um equilíbrio, né? Imagino que isso, de certa forma, deve ajudar, né? Também. Mas o cara passa estresse, dorme pouco. Mas tem um processo aí físico que eu acho que você vai entender muito bem, você que é fisioterapeuta. Todas as pessoas com as quais eu conversei, a distonia vem depois de um longo tempo sem estudar. Então você vem estudando bastante, você estuda, aí de repente você passa um longo tempo sem estudar. E aí quando você volta, você começa a ter um problema, e esse problema nasce na tonicidade da tua musculatura, porque o músculo contrator ele é bem mais forte do que o extensor. Né? Então, o que acontece? Quando o teu músculo contrator, você não deixa de pegar as coisas, né? Mas você deixa de fazer esse movimento ao contrário, que você faz muito quando estuda. Quando você passa um tempo sem estudar, na hora que você contrai, está tudo certo. Na hora de estender, você não tem mais o mesmo equilíbrio.
de tonicidade entre a parte de cá e a parte de cá do dedo. E aí ele começa a naturalmente vir para cá, porque o comando você tem. Você tem aquele comando. A hora que você manda o comando, bota o dedinho, você põe, mas esse está mais forte, o dedinho ele encalha aqui. É porque a gente aí tem o você quer trazer ele de volta. É porque a gente também tem o comando de inibição, né? Às vezes as pessoas esquecem que a gente também tem o... Sabe quando você fala pra pessoa, relaxa? Não, eu tô falando pra você relaxar. A pessoa ela não lembra que ela tem que relaxar, né? Porque existe o comando de relaxamento também. Ela não tem nem a consciência que ela não tá relaxada. Aí você tipo alerta o cara, não tô relaxado, não, eu tô. Não, você não tá. Até que técnica é muito disso, né? O cara que tá começando... Então eu já ouvi fisioterapeutas me dizerem que se eu fizesse um exercício no extensor aqui, né? Com elástico e tal. Eu tentei, mas não funcionou muito. Eu acho que é reprogramação mais. Não imagino que é muito periférico, né? Eu acho pelo que eu vi. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, mas é curiosidade minha, Ulisses, assim. Achei muito legal esse teu depoimento quando você falou do teu processo de redescobrimento de quem eu sou, musicalmente falando, né? E aí você falou uma frase que eu falei, pô, eu quero fazer uma pergunta para ele. Então agora eu acho que eu posso fazer. Você falou assim, pô, eu fui ver de quem eu gostava para eu, né, emular tal. Você falou de Egberto, você falou de Baden e você citou a América, né? E minha esposa adora a América, né? Então, minha esposa é aquela pessoa que se você deixar, ela faz uma viagem escutando a Horse with No Name, Tin Man, ela adora a América, ela vai ali, né? E eu falei, pô, olha só o ecletismo, né? Fala um pouquinho, quem você gosta? Quem foram suas inspirações? Assim? Deu pra ver que navegou por estilos e assim, porque a gente percebe um certo, às vezes, eu fico até chateado com isso, mas um certo radicalismo das pessoas, assim, eu gosto disso, só posso gostar disso, não posso gostar de outra coisa, só gosto... Tem até um lance, assim, que é chato falar pro público, né, do violão e tal, mas assim, às vezes a gente percebe que o cara do violão é só violão. Às vezes o cara tem uma cisma até com guitarra. Às vezes. Entendeu? Então vocês entenderam o meu ponto, né? Pô, e aí, já explorando esse assunto, fala um pouquinho disso, de quem que você gostava na época, quem você gosta, esse leque, abre esse leque pra gente, eu tenho essa curiosidade, e aborda, já que eu toquei no assunto, não estava programado nem nada, mas saiu, não precisa disso, né? Não precisa desse radicalismo todo, né? Música é música, né? Tem gente que acha que precisa, eu acho que não. Né? Como eu falei, eu respondo a música emocionalmente, eu não respondo tecnicamente a música. Eu correspondo emocionalmente. Desde criança eu sou assim. Então tudo que eu escutei e que me emocionou é o que contava. O que não emocionou, mas esse cara é muito bom, mas não me emociona, então eu não escuto. Né? Não quero ouvir uma coisa. Muito disso. Eu escuto o que eu gosto, o que eu acho bonito. Se te emociona e que você gosta, você não está muito ligado no estilo que o cara... Exatamente. Então, dentro dessa lógica, eu diria para você que eu gosto de música clássica, eu gosto de jazz, eu gosto de rock and roll, eu gosto de música pop, eu gosto de música regional, né? Eu gosto de música para violão, eu gosto de tudo isso. Então, exatamente nesse momento que eu falei, pô, se eu gosto de tudo isso tem que aparecer na minha música, eu tenho que deixar isso escapar na minha música. Tem que compor o Ulisses Exatamente, isso tudo é minha verdade. Então, eu vou usar esses elementos sem esse filtro. Você falou que violonistas não gostam de guitarristas. Cara, se eu faço uma frase de blues no violão, um violonista mais tradicional vai olhar... Agora... Mexi em caixa de marimbom. Exatamente. E eu acho que no meu caso, eu saquei que esse ia ser exatamente o que ia dar assinatura ao meu estilo. Mas eu tenho a impressão, olhando por fora, que você conquistou isso muito bem, assim, porque de todos os estilos de violão, eu sempre ouvi falar bem de você. Assim, de todos os nichos. Não teve... Sabe assim, tem artistas fenomenais que às vezes por fora falam, mais ou menos, tá? Tem gente que às vezes fala, nunca ouvi falarem mal de você, assim. Poxa, eu fico bem feliz com isso, mas eu acho que foi exatamente o efeito... Até dos estudos, eu já vi cara classudo falando, classudo pesado. E a gente, Carcasse, Sor, não sei o quê, mas você tem os estudos do Ulisses também que... Esse respeito, Ulisses, chegou bem aí. Você acha que foi porque você ousou na época? Você falou assim, eu vou trazer essas influências pro meu estilo e... Olha, eu acho que a ousadia foi importante, né? Eu fui ousado, mas eu sou meio ousado, né? Até hoje ainda sou meio... Tem umas ideias... tem umas ideias que são bem maluquinhas, né? Mas eu acho que o que foi responsável mesmo foi a sinceridade. Eu acho que a música, ela é uma coisa muito sincera, né? Quando ela não é sincera, você percebe. Você percebe quando o cara tá mentindo pra você, né? Sim. Então, aquele cara que toca querendo mostrar para você que ele é bom, ele não impacta tanto quanto aquele cara que apenas toca o que ele gosta.
Se ele toca o que ele gosta, se ele está emocionado com o que ele toca, aquilo se transforma numa coisa mais sólida e quem vai receber essa mensagem vai entender aquilo como uma coisa sólida. Como isso, o que eu mostrei foi a minha verdade musical, né? O que eu venho tentando mostrar sempre é uma coisa que é muito verdadeira para mim, às vezes até enfrentando um pouco esse tipo de preconceito. Teve momentos assim, quando eu resolvi tocar mais guitarra, por exemplo, retomar a guitarra na minha vida, eu gravei um disco só com rock and roll, com clássico de rock and roll, eu deixei de fazer show. Ninguém mais me chamava para fazer show. Olha! Né? Então eu percebi que estrategicamente não estava sendo uma boa coisa eu ir tão fundo, porque eu estava perdendo uma possibilidade profissional por eu estar me transformando numa coisa muito antagônica. E tem que ser esperto com relação a isso também. Claro, tem uma hora que você tem que pensar estrategicamente. Foi quando eu querer ser artista louco, assim, no sentido daquele cara... Que era um pouco que a gente estava falando outra. Foi quando eu gravei o Estudos e Outras Ideias. É para mostrar para as pessoas que eu ainda tocava violão. Né? E aí deu certo. Né? Eu lembro que 3 ou 4 anos antes de eu gravar o Estudos, eu gravei outros discos. Eu gravei o Fractal, gravei o álbum, depois eu gravei o Acoustic Lounge Café e tal. Que são todos discos assim, onde eu boto o violão num outro lugar, completamente diferente do violão solo. E quando eu gravei o Estudos, naquele ano eu voltei a tocar bastante. O pessoal voltou a me chamar. Eu percebi o preconceito. Né? Percebi claramente que existia aí. Você percebeu, então? Claramente. Tem histórias até mais precisas, mas que eu não quero comentar, porque pode ficar chato. Então, eu acho que no fundo, a minha escolha foi legal nesse sentido. Eu passei a tocar uma música que as pessoas reconheciam. Então, mesmo que eu tivesse um estilo meio ousado para a maioria dos caras mais tradicionais, mas eu acho que a verdade da música aparecia. A tua sinceridade. A minha sinceridade fazendo aquilo. Fez aquilo. Né? Eu lembro que eu tinha um aluno, um menino muito, muito inteligente. De uma vez eu mostrei uma composição para ele, né? Lá da Unicamp. Então, estava impregnado daqueles conceitos acadêmicos e tal. Aí o garoto chegou para mim e falou: ô, Lição, pô, você tocou um Ré maior simples aí. Eu falei: mas é... Não, pô, ficou simples demais, muito isso aí. Né? Olha que interessante. Eu falei: cara, você achou simples demais? Então, quando você for fazer a sua música, você põe o acorde que você quiser. Nessa aqui vai ficar o Ré maior mesmo, né? Ou seja, você percebe? Tem sempre uma cobrança externa no sentido de você fazer uma coisa. Sim, eu já vi muito disso. Assim, assado. Os caras que eu admiro pra caramba falar. Podia dar uma rebuscada nisso aí, tá muito simples. Exatamente. E o cara não faz, não. Tem cara que fica doente com isso aí. Eu sei. Eu sei muito bem. Tem grandes artistas aí que estão meio travados, assim, tipo, meu. Exatamente. E aí, assim, eu me acho super normal, assim, né? E eu falo, puta, por isso que o cara nunca... Agora trazendo um pouco para YouTube, essa nova mídia, assim, mas, putz, não é que eu sou uma pessoa normal, né? Mas o cara nunca conseguiria fazer o que eu tô fazendo, porque ele tem tantas travas... Sim, senhor. Exatamente. Que o cara... Você vai ficar nisso aí... Exatamente. Com o seu público específico ali, mas não adianta você achar que vai passar disso se você tem todas essas... Seja musicalmente, como até o modo de vender a sua música. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Né? Cara, tem cheio de isso não pode. Na verdade, tudo pode. E aí, isso aí, linkando já uma coisa. Isso aí, enquanto isso, músico já pronto, mas aí, quando está estudando, dá para dizer que essa visão aí já seria um dos erros de quem estuda? Sim. Eu acho que é mais o erro de quem ensina. De quem ensina. Porque existem determinados ambientes, né, que o ambiente dita para você qual é o caminho que você tem que seguir. Então, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostei de rock and roll, né? Então tem muito de música progressiva no meu violão. Sabe que essa semana eu estava acabando de gravar a última música do disco, sempre me perguntam qual é o meu estilo, eu não sei dizer. Agora eu entendi, o meu violão é progressivo. Sim. No sentido do rock progressivo. Quer dizer, é uma música que eu faço, que o meu arranjo tem várias etapas e todas elas vindo de influências diferentes. Né? Não é uma coisa jazzística que eu coloco a primeira parte, a segunda parte e fecho. Não, ela tem um desenvolvimento. E muito desses caras progressivos que eram... Você ouve, tem um monte de coisa acontecendo, e a música modula e não sei o quê. Mas muitas vezes o cara tá modulando do Ré pro Ré sustenido. Exatamente. Basicão. O Yes tá fazendo isso. O cara não tá tanta coisa maravilhosa do Yes. Nossa. O Maranhão, ele tá fazendo o básico, só que ele tá... colocando em contextos diferentes. Ousado ali no básico. Então, né? eu acho que eu acabei reparando que, na verdade, o violão que eu faço é baseado nisso. Né? Eu mesmo não tinha me tocado. Me toquei a semana passada. Falei, cara, no final das contas, o termo é esse. Quer dizer, isso aqui é um violão progressivo. Né? Não é roqueiro, não é nada, mas às vezes até é. Né? Mas ele tem essa tendência, minhas composições têm essa tendência de ter um desenvolvimento que vai um pouco além do tema. Né? Daquele tema básico construído. Aliás,
quando acaba o tema, porque são sempre temas pop, né? Aí eu insiro um outro pedaço, que esse pedaço Sim, você tem essa característica. É a evolução. A segunda parte, se ela sempre é um pouco mais ousada do que a... Exatamente. Então, assim, mas é isso mesmo. A sua obra toda. Mas é isso mesmo. Não, é muito, tá. Uma boa porcentagem dela eu trabalho dessa forma. Né? Enfim, eu acho que acabou que isso desenhou para mim meu lugar onde... É um lugar que é meu. Eu acho que isso até para finalizar o podcast, já deve estar com quase 2 horas, né? Uhum. Eu acho que isso é uma boa lição desse podcast. Eu acho que essa percepção do artista descobrir quem ele é, né? E começar a traçar esse caminho, assim, né? Acho que isso é uma lição que eu vou guardar também. Eu tô passando muito por isso, sim. Todo mundo passa. Essa é a parte mais difícil da música. Não é tocar, você toca, estuda e pronto, fica pronto. Agora, você achar o teu lugar no mercado musical e ter a sua assinatura, né? Bem definida, é a parte mais difícil. É a hora que você tem que dar a cara a bater, né? Que você sabe que muita gente vai falar mal, né? E que você tem que defender um ponto de vista e estar seguro o suficiente para encarar aquilo. O que eu gosto estrategicamente, até que a gente estava conversando antes do podcast, é esse caminho um pouco de convencimento através da zona de conforto de um público, né? Toca isso aqui, você gosta. Aí agora eu vou tocar isso aqui, você ainda não ouviu, mas agora que você gosta de mim, você vai parar para ouvir um pouco disso. Você dá referência para ele. Foi o caminho que eu fiz estou fazendo no YouTube, né? Agora quando eu ponho uma composição, o pessoal ouve muito mais, tal. É uma estratégia muito boa. Funciona muito bem. Eu percebi que isso funciona legal. Porque você dá referência, às vezes o público não conhece, porque uma pessoa não muito estudada em música, mas que tem capacidade de gostar do que você faz, ela tem dificuldade de entender o valor daquilo que você está fazendo se ela não reconhece. Agora, se você toca uma música que ela conhece, que aquela pessoa conhece, daquele teu jeito, o cara olha e fala, pô, mas que legal, né? Aí você toca uma sua, aí ele presta atenção na sua. Então, dar referência primeiro, para depois mostrar outras coisas, é sempre um bom caminho. Até também nas buscas, né? Como é que a pessoa vai achar algo que ela não sabe que existe? Exatamente. Agora, se você vai pelo caminho que um dia o YouTube pode recomendar tal coisa, ela vai ver. Se você fizer um bom trabalho, ela vai gostar. Pode ser que ela te siga. Você faz isso com consistência. Ela chamou acho que a internet ela tem esse espaço para todo mundo, né? Sem dúvida. E as pessoas que estão indo mais longe são as pessoas exatamente que descobriram isso sem travas, né? Usaram essa estratégia muito bem usadas e a coisa foi longe. Acho que a palavra também é essa, sem travas, né? A gente entrevistou o Herbert aqui. O Herbert é um rapaz que faz coisas bem pop no violão. Faz um uso muito interessante. Ele é o mais youtuber que tem por aí, ele faz mais brincadeiras e etc. E ele, exatamente, ele falou assim, acho que eu tive coragem de fazer porque eu não tinha essas travas. Tal. Exatamente. Ele usa TikTok, cara, eu não consigo usar TikTok. Meu filho me fala muito para usar o TikTok. Eu baixei o TikTok e não consigo, só vem bobagem para mim, que não é meu público. Eu já fiquei velho. Mas dizem que o alcance do TikTok é impressionante. E se você usa, ele tá me enchendo a cabeça com isso faz tempo, eu sinto a mesma coisa que você. Mas tem uma coisa que eu já percebi faz tempo, e eu vi o Fábio Lima falando, e concordo plenamente. O YouTube ainda é a melhor ferramenta porque existe uma perenidade no YouTube. O vídeo de 5 anos atrás ainda tá lá. E o meu vídeo de 5 anos atrás já chegou em 1 milhão, de repente. E tá lá ainda. Agora, Instagram e TikTok não acontece isso. Então, o YouTube ainda tem isso aí. Mas eu acho que eles se alimentam mutuamente, viu? Sim, acho que é legal, porque eu, por exemplo, eu tenho tentado usar o Instagram para alimentar o YouTube. Sim. Eu tô tentando crescer meu Instagram também. Porque ele tem o Instagram joga na cara da pessoa, né? O YouTube você tem que clicar. É diferente. Então o Instagram o cara tô sem fazer nada. Ulisses falando tal coisa. Tal. Quer dizer, ele tem uma entrega. Assim, ele tem uma entrega diferente, né? É verdade. Ele tem quase que um imediatismo, um pouco diferente. Então, obrigado, mestre. Eu ficaria aqui conversando mais 5 horas com você. Eu que agradeço, gente. Papo muito bom. E quero muito tocar com você um dia aí. Vamos marcar um som. É só marcar, cara. Só marcar. Vamos te convidar aí, vamos tocar alguma coisa. Pode fazer presencialmente, pode fazer pelo YouTube mesmo. Vamos fazer presencial, você de vez em quando vem para São Paulo. Pelo menos uma vez por mês eu tô aqui. Então ótimo. Aí é só a gente marcar e... E se fizer, me chama. Se for fazer. Com certeza. É isso então. Poxa vida.
Muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado você que ficou com a gente até agora, assistindo esse nosso podcast. Galera da técnica, de novo, aquele abraço, hein? Valeu aí, brigadão. Esse foi o seu Marcos Kaiser Cast. Um abraço e até a próxima. Valeu.